No mundo do futebol, uma grande revelação da base muitas vezes é chamado de raio. E claro, pela dificuldade de se revelar dois fenômenos em sequência, a frase "um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar" é muitas vezes usada no futebol. Mas tem um clube em específico que sim, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar em sequência. Eu tô falando do Palmeiras, obviamente, com o Endrick e logo em seguida com o Estevão. Mas será que estamos vendo o raio cair pela terceira vez no mesmo lugar num curto período de tempo? Agora a gente tem que ficar de olho num novo jogador que surgiu, que também começa com a letra E. Falando de Eduardo, que desponta jogando muita bola na copinha. E nesse vídeo a gente vai relembrar um pouquinho da trajetória de cada um deles e entender se o raio cai 3 vezes no mesmo lugar na academia de futebol do Palmeiras. O sonho de toda essa molecada é se tornar jogador de futebol. Mas a gente sabe que poucos deles poderão de verdade transformar o desejo em realidade. Mas pelo menos a garotada do Sub-11 e do Sub-15 pôde sentir o gostinho do que é ser profissional. As finais das duas categorias aconteceram aqui no Allianz Parque, diante de um público aproximado de 20 mil torcedores. Essa era uma matéria da Gazeta Esportiva de novembro de 2017 que falava sobre a final do Paulista Sub-11 entre Palmeiras e Santos e que o time do Palmeiras era simplesmente uma constelação. Se liga só! Tinha na zaga Vitor Reis, que foi vendido do Palmeiras para o Manchester City. No meio-campo, Luiz Guilherme, que saiu do Palmeiras para o West Ham e hoje está no Sporting. Além do atacante Luigi, que já jogou pelos profissionais do Palmeiras, inclusive com passagens pela Seleção Brasileira de Base. E até o Rian Francisco, astro da base do São Paulo, mas que nessa época estava no Sub-11 do Palmeiras. Mas quem roubava a cena era essa figurinha aqui, ó, que já era muito carismático dando entrevista. Eu senti um gosto de jogador de verdade, jogar com a torcida gritando seu nome, gritando o hino do clube, falando cada coisa. Assusta um pouquinho, mas dá pra jogar. Nessa época o Endrick tinha apenas 11 anos, mas não demorou muito para ele despontar como um grande nome da base do Palmeiras. 4 anos e meio depois, o Palmeiras entrava para disputar mais uma copinha com aquela obrigação, ou pelo menos com aquela pressão de tentar sair de uma situação onde todos os adversários brincavam com o Palmeiras por não ter copinha. E o Endrick colocou essa copinha no bolso. A primeira copinha vencida pelo Palmeiras na história foi colocada no bolso pelo Endrick, que fez 6 gols e foi o grande nome da conquista do Palmeiras, inclusive fazendo golaços e fazendo gol na final contra o Santos. Finalmente ela chegou. O Palmeiras, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando surge o vigente imponente no gramado em que a luta o aguarda. Depois de brilhar na copinha, era óbvio que ele ia subir imediatamente para o time de cima, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Endrick passou o ano inteiro jogando pela base e o Abel insistia em dizer que ele deveria ir para Disney e não jogar no time profissional. Mas no final do ano, o Endrick subiu e logo nos seus primeiros jogos fez os gols do título brasileiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2022. E aí aquilo que o Abel falava sobre a Disney, até que fazia um certo sentido. E eu sou aquele que escolhe qual é o momento certo para os mandar para a Disney e ele tem que ir para a Disney. Porque ele não pode perder esta alegria que tem nas pernas, nem tem que ir, ele ainda fez 17 anos nem há uma semana. E deixem-me falar dele. Vocês sabiam que um dos sonhos do Ayrton Senna era a Disney, não é? Ele não conseguiu ir à Disney e tão experiente que ele era e queria ir. Portanto, quando eu falei do Endrick vir à Disney, muitos de vocês não tiveram a visão e a profundidade para entender aquilo que eu quis dizer. Em 2023, o Endrick, mesmo passando por alguns altos e baixos, principalmente no primeiro semestre, continuou sendo muito importante para o Palmeiras. E no momento em que o time parecia estar desenganado no Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo já tinha disparado na liderança, ele foi o principal nome da arrancada do Palmeiras para o título, sendo o grande protagonista daquela vitória épica, aquela virada épica do Palmeiras, saindo de um 0-3 para um 4-3 com
contra o Botafogo no Newton Santos. E o autor do quarto gol, o Murilo, até contou essa história sobre o Endrick ter se confundido ali com um pouquinho dos gritos de campeão da torcida do Botafogo, achando que era pro time, mas na verdade era pros atletas do Botafogo campeões do Pan-Americano. Não tinha nada a ver com o título, mas aí você já viu, né? A gente no aquecimento, irmão, a gente escutando a torcida dos caras campeão, velho. E depois a gente foi saber que era campeão por um maluco que tava fazendo uma volta olímpica. É brincadeira, irmão. E a gente um olhando pro outro assim, qual foi? E o Endrick falou, pô. Os caras gritando campeão. Ele falou, fiquei puto mesmo e bagacei. Tô zoando, aquilo foi assim a palavra dele, né? Sim. Ele falou que escutou isso e foi uma parada que mexeu com ele pra ele deitar no jogo, pai. Coitado, se o Botafogo não tem culpa. E os caras pegou e depois falando, mano, que era pra um cara que tava dando a volta olímpica que tava ganhando o quê? Ganhou o bagulho lá Foi na Olimpíada não, né? Foi no PAN. Eu nem sabia disso, cara. No PAN. E o restante eu nem preciso falar, né? Estamos falando de seleção brasileira, transferência milionária pro Real Madrid e agora empréstimo pro Lyon pensando em Copa do Mundo. Mas enquanto falamos de Endrick, já tinha uma nova joia, um novo raio caindo na academia de futebol do Palmeiras. Ele já convive com o assédio do mundo do futebol. Nas costas, o peso de carregar não só o número, mas o de ser uma joia rara. Reflexo da habilidade e do potencial que tem com a bola nos pés. Aos 10 anos, Estevão também era alvo de matérias que o colocavam como o grande futuro do futebol brasileiro, inclusive tendo o apelidado como Messinho nos tempos de Cruzeiro. E o carisma também tinha por ali, tá bom? Muita alegria, né? Porque jogar no estádio desse tamanho é muito legal. Com apenas 10 anos de idade, o menino Estevão transformou a vida de toda a família. E eu sempre percebi que ele tinha um jeito, né, para futebol. E aí ele começou a treinar, começou a destacar nas escolinhas de Franca. E aí foi que nós resolvemos mandar um vídeo dele para o Cruzeiro, que através daí o treinador que estava aqui, que era o Bebeto, viu o vídeo, gostou muito dele e nós resolvemos mudar para cá. Mas em 2019 o Fantástico soltou uma matéria muito polêmica, trazendo à tona um escândalo onde o Cruzeiro chegou a 500 milhões de reais em dívidas e estava sendo investigado por operações irregulares. E com tudo isso, naquele momento, o Estevão fazia 14 anos, que é a idade onde o jogador pode assinar um vínculo não profissional com outro clube. Aproveitando-se da situação do Cruzeiro, o Palmeiras foi lá e fisgou o Estevão. Então você conseguiu fisgar o Estevão foi mais pelo pai. Isso. A importância foi da sua relação com o pai dele. Também, porque o pai falou assim, João, eu preciso do não. E você vai me dar um não. Ele deixou de ganhar muito dinheiro. Aquelas histórias lá que o Cruzeiro falou que a gente deu tantos milhões, tudo mentira. Que rola esse boato. Choro de perdedor. Né? Perdeu, assim, e não quis ficar. Eu liguei e falei, ó, você tem aqui, igual foi com o Gabriel Menino. Você já perdeu, o jogador tá livre. Tem 2 a 3 times aí dando muito dinheiro pra ele ir, mas o pai quer vir pra cá. Lembra do jardim que eu falei, né? O jardim tá bonito, a borboleta... não. E o pai de Estevão falou isso, ó, não, eu quero João Paulo, quero Palmeiras, porque lá eu vou ter limite. E aí, na semana, aí André Cury, empresário dele, me ligou, deixa aí, vou entrar aqui Aí, pra ver o treino, eu falei, nem minha mãe entra aqui, quanto mais seu Ivo, que eu adoro, viu? A família, pai dele. O pai, a mãe, a irmã, pô, são as figuras. Aí, quando ele jogou no profissional, aí eles estavam no camarote, aí eu cheguei lá, aí a irmãzinha fica... Aí eu, seu Ivo, tá desbloqueado. E o Estevão também doutrinou a base do Palmeiras, jogou demais na base, principalmente no Sub-17, no Sub-20 ele passou um pouquinho, mas não deu nem tempo, mas a verdade é que a copinha seguinte, a copinha do Endrick, foi a copinha do Estevão. Mesmo que ele não tenha sido um grande destaque daquele time do Palmeiras, ele estava ali no elenco e participou do bicampeonato da copinha do Palmeiras. Depois de 50 anos de espera, vem o campeonato em 2022 e em 2023. O Palmeiras é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
E repetindo a mesma história do Endrick, ele passou um ano inteiro jogando na base e estreou no finalzinho do ano seguinte à estreia do Endrick. E a estreia dele foi justamente contra o Cruzeiro, o clube em que ele ganhou o apelido de Messinho. E foi uma estreia, claro, muito tímida, não fez nada demais, mas olha só uma coisa em comum, tanto o Endrick quanto o Estevão, eles entraram no lugar do Mike. Pô, uma curiosidade aqui que a gente pode destacar. E a passagem do Estevão pelos profissionais do Palmeiras foi muito impactante. Talvez não em títulos como foi a do Endrick, mas em muita qualidade, em gols, em dribles, em assistências. E o Estevão foi vendido para o Chelsea. Mas aí a gente chega no terceiro raio. Boa. Carente de uma nova joia e talvez mal acostumado, o torcedor palmeirense se perguntava, pô, quem será que vai ser o próximo raio? Pô, tá querendo demais, né? Mas o João Paulo Sampaio colocou uma pulguinha atrás da orelha dos torcedores quando ele deu essa entrevista pro Pó de Porco, deixando no ar que tinha um novo ET surgindo por aí. Quando que vem o próximo ETzinho aí, Estevão e Endrick? A gente sabe que é muito difícil. O quão difícil vai demorar pro Palmeiras revelar um próximo Endrick by Estevão. Pra bater os números com 16, 17 anos, fazer o que eles fizeram. Exato. O último tinha sido o Neymar. Né? Então, não foi no Palmeiras, foi no futebol brasileiro. Sim, então, sim. Apareceu depois de 10, 12 anos. Mas o que eu deixo bem claro é o seguinte, se você olhar nosso sub-20 não tem, que poderia estar na final hoje, mais de 15 jogadores, né? Que poderiam estar jogando a final. O que eu tô te falando é como que você lida com essa pressão na base dos moleques, porque acho que hoje até o próprio moleque se cobra, se até 18, 17 anos ele não vingou, ele fala, pô, eu não vou valer 60 milhões, vou valer, talvez vá valer 30, 20. Tá vindo aí daqui a um ano e pouco, pode chegar um de 15, 16 anos já no profissional, um ET, o outro vai chegar... Aquela bike lá do ET, lá descendo. Tá chegando, calma, então, tá chegando. Tá chegando, mas me dá um tempinho aí, deixa esse sub-20 já foi embora. Daqui não dá valor 2 anos, né? 2 anos. Olha só, hein? Daqui 2 anos pode chegar um ETzinho. Com a câmera aí. Desligada aqui, a gente vai perguntar pra você quem que é o ET. Não, o nome né? não, porque aí é expectativa. Aí o menino se empolga, o empresário, então. aí vai pra internet, aí vem a imprensa daquele jeito. do mundo, quem é, Só você a falar, marca já vale... do Palmeiras, Sim. quem é, aí já vem o time, aí segura, fala assim, vou pagar a multa. É verdade, é verdade. Exato. E aí começaram as especulações, e a galera que cobre a base do Palmeiras começou a apontar todos para a mesma direção. Eduardo Conceição, que chegou no Palmeiras em 2018 com apenas 9 anos, para jogar inicialmente pelo futsal. Rapidamente ele se destacou e foi subindo para o campo e chamando a atenção ano após ano. Ele começou na várzea, nas escolinhas. Desde pequeno ele acompanhava o pai dele que praticava futebol. Eu comecei na várzea, nas escolinhas. Desde pequeno acompanhava meu pai, que praticava futebol. Um dia, um treinador meu conseguiu uma peneira para mim no Palmeiras. E depois de 4 dias passei por ela. Depois vim para uma avaliação dentro do clube e fui aprovado aos 9 anos. Eduardo chegou para a Copinha de 2026 como o principal nome e o jogador mais jovem do elenco, fardando a camisa 10. O Edu é um menino de 15 para 16 anos, acabou de fazer 16 anos, extremamente talentoso, com muito carisma, com muita alegria para jogar futebol, e o nosso planejamento para ele, para a Copa São Paulo, é que ele possa se divertir, que ele possa fazer uma Copa São Paulo como um menino de 15, 16 anos tem que fazer, sem o peso, sem a necessidade de assumir todo o protagonismo, porque não é isso que a gente espera que ele possa se divertir, exercer o talento dele em grande nível, e ele tá com a camisa 10 porque combina com o talento dele, mas a gente não vai colocar nenhuma responsabilidade, nenhum peso nele, para que ele possa realmente fazer com que tudo que ele tem de potencial apareça dentro de campo. Então, nosso planejamento nesse primeiro momento é dar leveza, é dar tranquilidade, suporte para que ele possa
contribuir com a gente, com o talento e com a leveza e com a capacidade de improviso que ele tem. E improviso é exatamente o que ele mostrou ao chocar o Brasil numa atuação de gala pelo Palmeiras na segunda rodada da Copinha contra o Batalhão, onde ele não só fez 4 gols, como também deu 2 assistências e uma pré-assistência após uma jogada magnífica. Ele fez gols de todos os tipos, foi dando chapéu, foi humilhando a zaga, foi humilhando o goleiro, foi humilhando todo mundo. E todo mundo que cobre o futebol e tá acompanhando a Copinha parou pra ver esse moleque jogar e ficou de boca aberta. E no dia seguinte desse show, o Palmeiras anuncia que o Eduardo assinou o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Grato demais, né? Por ter assinado o primeiro contrato profissional, né? Pelo que o Palmeiras tá vendo, né? Me vendo que eu tô dando resultado na base. Graças a Deus consegui assinar um contrato profissional, ainda mais com a presença da Leila, né? Nossa presidente. Aí, ver tudo do começo, né? Apenas um moleque que tinha apenas um sonho de ser jogador de futebol, vendo que cada dia, cada treino, cada esforço tá valendo a pena e que vem sendo recompensado. A gente sempre espera, pelo trabalho que o Palmeiras faz, aparecer esses jogadores diferenciados, mas nos últimos 2 anos ele vem assombrando com o seu desempenho, tanto no 17, ele com 15 anos, como agora no Sub-20, ele com 16, né? Porque na verdade ele fez 16, tem um mês só, a gente fica muito contente de estar trazendo Eduardo assim para que seja mais um dos grandes nomes aí no futuro do Palmeiras. E obviamente pela presença da presidente Leila Pereira na assinatura de contrato de um jovem da base, a gente já percebe o quão importante esse jovem da base é, até porque isso não costuma acontecer, tá bom? E obviamente por ter o João Paulo Sampaio no fim do vídeo, pra mim só fecha aquela teoria que muita gente tinha criado lá atrás, quando ele prometeu de que a terceira joia, o terceiro raio, era sim o Eduardo, e agora ele tá explodindo pro mundo, explodindo pro Brasil, e que a gente possa desfrutar do futebol desse moleque, que é muito diferenciado, e vamos torcer para que a carreira dele seja excelente. Gostaram desse conteúdo? Ó, se inscreve aqui no Clube do Fute. Aliás, se inscreve nos meus 3 canais, tá bom? Vai aqui inscrever-se, se você não é inscrito em nenhum dos meus canais, se inscreve nos 3, tá os 3 ali bonitinho. Deixa o like, deixa o hype, deixa seu comentário, qual a sua expectativa pro Eduardo e qual dos 3 você prefere, ou qual dos 2, né? Porque o Eduardo ainda não fez pelo profissional o que fez o Estevão e o que fez o Hendrick. Deixa algum comentário aí só pra ajudar no conteúdo, pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos de futebol, de Palmeiras e tudo mais, que esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, mas contém inclusive um abraço aí pro Eduardo, que me mandou alguns vídeos dele de arquivo pessoal e ajudaram muito a brilhantar esse vídeo, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.